Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, desejo de coração que tudo esteja bem, que tudo esteja bom para você. E se não tiver, que fique, que melhore, que transforme. Eu sou a Fabiana, sou terapeuta da Master. Estou feliz demais, agradecida a Deus, agradecida ao universo por esse momento da gente poder estar aqui junto, compartilhando aqui essa conversa, compartilhando esse papo, que eu espero de coração agregar luz, agregar amor, agregar de repente aquele caminho, ajudar e você de repente identificar o caminho pelo qual você está procurando, pelo qual você está buscando, né? E hoje, por falar em agregar, por falar em, em buscar luz, vamos falar sobre se limpar da culpa. No vídeo anterior, a gente conversou sobre o perdão, né? Sobre perdoar o próximo, perdoar para se limpar, para se livrar da energia da mágoa, né? Da mágoa, da raiva, do rancor, né? A gente conversou sobre a importância da gente estar limpo, independente do que a pessoa fez, você estar limpo daquele sentimento. A gente conversou, até vou deixar aqui em cima o card, se vocês não viram o vídeo, dá uma olhadinha lá, porque tá um vídeo bem bonito, tá bem bacana também a conversa que a gente teve sobre perdão, né? Mas hoje, hoje, esse na verdade, assim, o auto-perdão, ele é mais importante, do que você, de repente, perdoar o próximo. Porque quando você consegue se olhar com amor, se perdoar, quando você consegue entender que você agiu de certa forma errado naquela situação pelo qual você se culpa, pois naquela situação você agiu de forma errada, de repente você causou dano a alguém, de repente você causou dano a si mesmo, mas você agiu dessa forma, causou tal situação, mas com a consciência que você tinha naquele momento, quando você percebe isso, que você é um ser humano, você é um ser humano, um ser cheio de luz, um ser divino cheio de luz, mas que é passível a falhas e passível a erros. Todos nós somos, né? Como eu falei no vídeo anterior, nós não somos perfeitos e acredito que daqui nós não vamos sair perfeitos, mas nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, né? Para nos melhorar, né? Diariamente, gradativamente, aos pouquinhos. E quando você toma essa consciência que você agiu de repente de forma incorreta, com a consciência que você tinha, foi aquele momento que você tinha aquela consciência e você teve aquela atitude, quando você percebe e que aquilo passou, por mais que de repente tenha trazido dano a alguém, tenha dano a alguém ou dano mesmo a você, aquilo ficou no passado, já aconteceu e não tem o que voltar. É você tomar a consciência que daqui para frente você pode procurar fazer olhar aquele passado como uma experiência, como um aprendizado e daqui para frente procurar não cometer os mesmos erros, né? As pessoas até um assunto liga no outro, porque muitas vezes a culpa causa traumas, às vezes as mágoas, né? As coisas que as pessoas fazem com a gente, ou que a gente mesmo faz, causam traumas, causam ressentimentos, e as pessoas às vezes procuram um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, pessoas que cuidam da mente, para que elas limpem esse trauma, para que você nunca mais lembre de uma culpa, que você esqueça disso, para que aquilo, né, saia de você. Mas a verdade, uma coisa que a gente tem que entender é que o que aconteceu, o que foi feito, está feito, ele está na sua história, né? Independente do que foi que aconteceu, do que você fez ou do que alguém fez para você, tá na sua história. Ele tá de repente lá no seu passado. Ele tá lá e ele vai ficar lá.
né? Então, às vezes as pessoas procuram na intenção de limpar. O passado não se limpa. Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ele consegue ajudar? Eu não, né, não sou nem psicóloga nem psiquiatra para falar da parte mais médica mesmo, né? Mas o que os tratamentos da mente conseguem fazer é com que você enxergue esse passado que está lá na sua história, que não vai ser apagado, é que você enxergue esse passado com leveza, é que você enxergue esse passado, de repente um trauma que você passou, um medo, alguma coisa, né? Qualquer coisa que te faça mal, né? Que te faça mal mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente. Esses tipos de tratamento, eles vão ajudar que você consiga enxergar isso com leveza. Existem situações até que você vai se dispersar na sua mente, você não vai ficar ali lembrando, né? Vai existir esse tipo de situação, né? Às vezes alguma coisa mais leve, enfim, né? Mas as coisas que geralmente são traumas muito pesados, muito situações assim que foram realmente muito traumáticas, né? Esse tipo de situação, não é que elas vão ser limpas e apagadas e deletadas do seu HD, não é isso. É que, na verdade, elas vão ser trabalhadas, você vai ser trabalhado, o seu emocional, a sua mente vai ser trabalhada para que você consiga enxergar de forma leve, você consiga enxergar aquele passado, o que passou e aquilo não te traga mais dor. Você vai lembrar, você vai pode até lembrar, pensar daquilo, talvez até uma hora ou outra alguém falar sobre a situação com você, mas aquilo vai ser leve para você falar, né? O passado vai existir, mas não vai existir a dor, né? E eu quis trazer essa explicação do que é um trabalho, de repente, da psicologia, do próprio terapeuta mesmo, né? Para você entender como que se limpa a culpa, né? Que isso é justamente limpar a culpa. O que aconteceu, o que foi feito, o que foi dito, ele tá lá no passado, e ele vai ficar lá, ele não vai voltar mais, né? Ele só volta conforme você vai alimentando ele, conforme você vai alimentando a sua culpa. Quanto mais você alimenta a sua culpa, mais o passado volta para você. E lembra, eu já comentei isso num vídeo. Nossos pensamentos geram as nossas emoções, as emoções geram as nossas atitudes, que geram os nossos hábitos. Portanto, se você alimenta esse tipo de pensamento lá do seu passado, que você é magoado com alguém ou se culpa por alguma atitude, mais daquilo volta para você. Mais de situações de culpa, mais situações de mágoa, volta para você. Então, esse é um dos outros motivos da importância do perdão. Do perdão para outras pessoas, né, que a gente já conversou no outro vídeo, mas principalmente o auto-perdão, o se perdoar, né? E o se perdoar se torna, como eu disse, se torna até mais importante, porque quando você aprende a limpar, né, a limpar de forma a enxergar, né, a enxergar aquele passado, aquilo que passou, né, que você de repente causou, né, quando você passa a enxergar isso de forma leve, de forma que não te causa dor, você consegue fazer o mesmo com o que as outras pessoas te fizeram. Então, quando você consegue se perdoar, você consegue perdoar as outras pessoas. E é importante a gente frisar isso, que o auto-perdão às vezes é mais importante do que até às vezes você perdoar uma outra pessoa, né? Os dois são importantes, né? Mas o auto-perdão é até mais, porque quando você consegue isso, né? Não tem como você tentar perdoar outra pessoa se você não se perdoa, né? Porque dependendo da situação, dependendo do que aconteceu, né? Enfim, dependendo da situação como um todo, é, tudo existe dois lados, né? Como eu falei, às vezes você se culpa com a consciência que você tinha no momento. Hoje você se culpa porque você viu que o que você cometeu, o que você falou, foi errado,
né? Então, a sua consciência de hoje, você enxerga que é errado. Na situação, naquela época, você não enxergava isso, você não entendia. Você agiu pela sua consciência, pela emoção do momento, mas com a consciência que você tinha, né? E hoje você tem a consciência de entender que se você tivesse vivendo aquela situação, enxergando aquele passado, enxergando o erro que você cometeu, o erro né, que você tenha falado, você consegue ter a consciência de que se você se colocasse numa situação parecida com aquela, você teria outra atitude, você teria uma atitude melhor, mais positiva, mais trabalhada, pensaria para agir, pensaria para falar, né? Então, é esse que é o auto-perdão, é você enxergar o daqui para frente, né? Enxergar, usar o erro do passado, usar o erro do passado como um aprendizado, né, ele aconteceu, então te resta agora, se for uma situação em que você possa pedir perdão para alguém, se você sente no coração a necessidade de pedir perdão para alguém, você ir pedir o perdão para alguém, né, e se perdoar também, né, se perdoar. Como eu sempre falo, né, nada é do dia para a noite, nada é instantâneo, não existe pílula mágica, não existe mágica em si para esse tipo de trabalho, para trabalhar emoção, para trabalhar sentimento. Não existe você hoje ter um sentimento, ter o seu sentimento aí de repente de culpa, um sentimento de mágoa e achar que agora é de manhãzinha, a parte da tarde, como eu tô pensando positivo, como eu tô, já vai mudar. É gradativo, é um processo. Você vai aprendendo aos poucos, você vai aprendendo a se perdoar. Você vai aprendendo a sentir no seu coração o seu perdão, que você é um ser humano, que você erra. Você erra, você é passível de erro, você é passível de falha, e você falhou na situação, e você pode, a partir de agora, fazer o bem. De repente, você vai lá, de repente da situação, você vai pedir perdão para a pessoa que você causou algum dano, e talvez a pessoa no momento fale para você que não te perdoa ou que não quer mais conversar com você. Enfim, isso pode acontecer, né? A vida, na verdade, a vida é assim, né? A gente não pode controlar quem está ao nosso redor. Você pode controlar você pode controlar os seus sentimentos, você pode controlar a sua parte. Então, se a sua parte do seu coração é ir até a pessoa pedir o perdão dela, de repente não te perdoa. Tudo bem. A partir de então, o que você puder fazer de melhor por você e pelos outros que estão ao seu redor, pelos outros que cruzarem o seu caminho. De repente, como eu já falei, se você cruzar com uma situação parecida pela qual você se culpa, você fazer diferente, você fazer melhor, é a partir daí que você vai se sentindo melhor. É a partir daí que você vai evoluindo, que você vai crescendo, que você vai melhorando. É isso que é o praticar o auto-perdão, praticar o perdão com os outros e praticar o auto-perdão também, né? É o gradativo, é o procurar ali diariamente em todas as situações e procurar ali detalhezinhos que você possa ser melhor, que você possa ter atitudes melhores, falar coisas melhores, falar coisas que sejam abençoadas. De repente não vem nada para falar, não fale nada. O silêncio é poderoso também. O silêncio é poderoso. Às vezes se você tá de bem, tá de boa, às vezes a sua presença, só a sua energia ali, que tá numa vibração boa, já ajuda. Às vezes não é necessário falar nada. Então, esses tipos de atitude, né? Esse tipo de atitude positiva, atitudes que na verdade que assim, a gente vive numa sociedade, num mundo onde a gente vê muita coisa, né? Mas às vezes é até mais simples do que a gente imagina. São as atitudes de amor, de compaixão, de caridade. É você olhar para você, independente de como você seja, independente de qualquer característica física, você olhar para você e se enxergar um ser de amor, um ser de luz. Aí você vai ao seu redor, olha as pessoas em volta
e enxergar, procurar treinar isso. Treinar e entender que muitas vezes, assim como você está aí de repente nesse momento se culpando por alguma coisa, porque naquela época teve uma consciência e de cometer tal erro, as pessoas também são assim. As pessoas também cometem erros, falhas, falam coisas que às vezes ferem a gente, mas que a consciência que ela tem no momento, para ela, aquele momento é o certo a se fazer. Para ela, cada pessoa está no nível de consciência, cada pessoa está no nível de maturidade, está no nível de evolução, e não tem certo e não tem errado. Somos individuais, podemos ser até da mesma família e da mesma casa, né? Eu tenho meu esposo, eu tenho meu filho, nós somos um grupo, né? Que vivemos nossa casa, meu pai, minha mãe, enfim, nós somos aqui um grupo que vivemos juntos. Então, eu já até comentei isso também. Temos os nossos costumes e as nossas ali a nossa cultura dentro do nosso lar. Porém, individualmente, eu com Deus, eu com o universo, eu com o que eu busco para mim, para o meu interior, é individual. Hoje eu ensino para o meu filho, ele é pequeno, eu estou ensinando para ele o que eu sei, o que é bom para mim. Como ele vai usar isso quando ele se tornar responsável por ele, é dele, né? O que eu posso fazer de melhor, né? O que a minha consciência hoje enxerga que é melhor para ele, é o que eu estou fazendo. Eu estou ensinando para ele o caminho do bem, o caminho para ser uma bênção para as pessoas, né? E eu oro a Deus para que assim seja. Mas o que ele vai fazer com o que a gente ensina, com o que eu, meu esposo, né, quem está ao redor dele, né, que ensina as coisas boas para ele, espera dele, mas como ele vai usar isso, vai ser com ele. E assim é. Então, cada pessoa tem o seu nível de consciência, seu nível de evolução e, e as atitudes das pessoas vai depender disso. Então, não há o que mudar. E dessa forma, se todos erram, se todos falham, isso não é nem que falar, então a culpa é do outro, a culpa é minha, a culpa é do outro. Não, as situações acontecem, os erros acontecem, ficam na história, mas a gente tem que enxergar o erro como um aprendizado, aprender com os erros e a partir de então ser melhor, enxergar melhor. Aí a gente pode até parar e pensar, falar, nossa, mas é difícil, né? É difícil a gente ficar observando tudo, a gente ficar se policiando para não cometer mais erros, se policiando para não falhar, se policiando no que vai falar, enfim, né? É, na verdade, assim, não é nem que é trabalhoso e seja pesado, mas a verdade é que quando você está no nível de consciência de estar aí no automático, vivendo a vida do jeito que você sempre viveu, parece pesado. Quando você começa, e é o que eu sempre falo, gradativamente, um dia após o outro, um segundo após o outro. De repente, agora de manhã você fez alguma coisa que não é muito legal, a parte da tarde você já teve o universo já colocou no seu caminho a oportunidade de você fazer alguma coisa boa. Se você de manhã você não fez uma coisa muito legal e à tarde apareceu uma outra oportunidade para você e você sentiu no coração, faça. E assim é, e assim vai, você vai melhorando a cada dia. É gradativo. A gente, às vezes, muitas vezes a gente quer as coisas para ontem, quer a mudança para ontem. A gente vive aí anos do mesmo jeito, dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções, vivenciando as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas. E em um segundo a gente enxerga que o outro lado é melhor, que o caminho da luz é melhor, que o caminho do bem é melhor. E muitas vezes a gente quer que seja para ontem. Ah, eu quero ser bom a partir de agora eu quero ser só bom. E é gradativo. É gradativo, é bom a gente pensar, ter esse sentimento, eu quero fazer o bem, né? Isso até é um princípio do Reiki, né? Só por hoje eu serei bom. Porque é assim que é, só por hoje eu serei bom. Amanhã, só por hoje eu serei bom. Então, é um dia após o outro. É um segundo após o outro que você pode fazer o bem.
fazer a diferença, né? Isso não quer dizer, às vezes você pode até pensar assim, né? Ah, mas tudo isso que você falou, Fabiana, né? É tudo muito bonito, mas tudo isso que você falou, esse bem todo que eu praticar, todas as atitudes positivas que eu praticar, não vai limpar, não vai apagar, não vai corrigir o erro que eu cometi. A minha culpa vai continuar aqui. Aí eu falo para você, volto a falar para você, na verdade. O que aconteceu tá na sua história. Então é isso que você tem que ter em mente, tem que ter a consciência. O que você fez, o que os outros fizeram, tudo que aconteceu na sua vida, tá ali na sua história, né? São as nossas atitudes, tá ali na nossa história, nosso livre-arbítrio, a nossa consciência, tudo que a gente fez tá ali. Não tem como apagar. Você pode ressignificar. Você pode usar de experiência e você pode começar a ser melhor a partir de agora. Praticar o bem a partir de agora. O bem não vai apagar o que você fez, porém você vai estar evoluindo. Você vai estar se aperfeiçoando. Que isso é o que, como eu já comentei também no outro vídeo, isso é o que Jesus pede da gente. É o que Deus pede da gente. Ele não pede que a gente seja perfeito, pede que a gente se aperfeiçoe, que a gente melhore, que a gente cresça, que a gente procure ser melhor do que a gente foi ontem. E assim, quando você começa a praticar, né, essas atitudes poderosas de amor, vamos chamá-las assim, né? Quando você consegue enxergar, colocar sua mão no peito, isso é um exercício poderoso também. Colocar sua mão no peito e falar: eu aprendo com os erros do passado. Eu agi de acordo com a minha consciência. E a partir de agora, eu sou o melhor. Eu faço o melhor e eu sigo o caminho da luz. Gente, simples e poderoso. É simples e poderoso. E vai agindo, vai sendo gradativo, vai fazendo diariamente, vai fazendo a cada segundo, sempre que você puder. Sempre que vir aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de você, nossa, você é culpado por tal coisa, você, né, a gente mesmo se culpa, né? Que fica aquela vozinha na nossa mente falando, ai, por que que você fez isso? Por que que você fez aquilo? E muitas vezes ainda, a gente muitas vezes até se sabota, né? Porque a gente fala, muitas vezes não é nem o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Muitas vezes a gente chega numa idade e a gente fala, nossa, mas você não fez nada, né? A vozinha fica lá burburando na nossa mente. Você não fez nada, o que aconteceu? E você se culpa por não ter feito aquilo que, vamos supor, todo mundo faz, enfim, você se culpa às vezes por atitudes que causam danos às pessoas, ou você se culpa também por deixar de fazer algumas coisas, por deixar de fazer alguma coisa porque era para o seu crescimento, alguma coisa assim. Você se culpa por ter procrastinado, você se culpa por ter. Enfim, existem milhões de motivos para a gente poder se culpar, né? E existe somente um motivo, existe só um caminho para a gente se curar da dor da culpa. Se curar da dor da culpa e limpar essa culpa. Então, entender que a gente não limpa o trauma e não limpa a história, a gente limpa a culpa, né? A gente ressignifica a culpa como um sentimento de aprendizado, como um sentimento de eu posso melhorar, eu posso ser melhor, né? Muitas vezes a gente fica se culpando, fica querendo, fica querendo se cobrar, né? Se cobrar pelo fato de você não ter feito. Isso até entra num outro assunto que a gente já conversou, que é a comparação, né? O não se compare, porque às vezes você fica se comparando e se culpando por não ter feito aquilo que tal pessoa fez. Ah, eu poderia ter feito aquilo. E se culpa, fica aquele sentimento de se culpando por não ter tomado tal atitude, enfim, né? E o único caminho para se curar dessa culpa, né,
é você seguir o caminho da luz e fazer diferente do que você fez. Pedir perdão se for a situação, pedir perdão para a pessoa que de repente, né, estava envolvida na situação, você pediu perdão, você ir se perdoando, né? E você ir se perdoando de forma que você vai seguindo no caminho da luz, e você vai seguindo no caminho do que é bom, seguindo no caminho do que é fazer o bem, do que é fazer a diferença para as outras pessoas e para você também, né? Isso que é se limpar dessa dor, da culpa. Bom, eu espero realmente que essa conversa breve que a gente teve possa ter agregado, né? Ter aquecido o coração de vocês, realmente possa ajudar, possa ter dado uma luz, um caminho. De repente, se você está aí carregando uma culpa, tem o sentimento de culpa, às vezes por um motivo grave, né? Mas um dano que você realmente tenha causado a alguém, ou um motivo que seja, de repente, uma culpa que você leva por não ter feito alguma coisa, ter deixado de fazer alguma coisa, enfim. Independente do motivo que seja a culpa que você carrega, o sentimento de culpa, a dor da culpa que você tem dentro de você, você entender que você pode limpar essa dor. Você entender que você pode limpar e viver sem essa dor. Entender que a culpa, ela cega. A culpa, ela cega a gente de tal forma que a gente não consegue enxergar as bênçãos. A gente não consegue enxergar as bênçãos e a gente não consegue se enxergar como merecedor de bênçãos, como merecedor de coisas boas. A gente está sempre se culpando. Eu não mereço isso porque eu cometi aquilo. E você merece. Você merece. A partir do momento que você enxerga que você pode ser melhor, que você pode ser melhor, que você pode a partir de agora, a partir desse segundo que você está ouvindo essa mensagem, ou de repente alguma outra mensagem que você entenda que você pode ser melhor, faça. A partir desse momento, faça o seu melhor por você, pelo outro, e vá limpando. Faça o exercício que eu ensinei, coloque a mão no peito, sinta no seu coração o perdão por você. Sinta no seu coração que não tem certo, não tem errado. É a consciência que você tinha no momento de cometer aquela atitude. Então, procure se perdoar, procure se auto-perdoar, procure limpar a dor da culpa. E eu agradeço de coração por vocês estarem aqui comigo até agora, tá aqui compartilhando esse momento. Eu fico feliz, fico grata, agradecida a Deus por vocês estar aqui comigo. E se vocês estiverem gostando, se vocês acham que agregou luz para vocês e pode agregar luz para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, né? Curte nosso canal, e para que a gente possa aí levar amor para as pessoas, para que a gente possa aí entregar amor para mais pessoas, entregar luz para mais pessoas, e realmente essa luz, esse amor que a gente traz aqui, possa se espalhar cada vez mais, né? Que realmente possa aí cada vez mais estar aquecendo mais corações, né? Isso aí é o meu desejo de todo o coração, tá? Eu vou ficando por aqui, feliz da vida e satisfeita por ter entregado mais esse material para vocês, e fiquem com Deus, fiquem com amor, na paz, na luz, fiquem bem. Se não estiver bem, eu espero que fique, que melhore, que restaure, que tudo fique na luz, que tudo fique bem para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais.